Mirtes telefona para Ângela e diz que precisa conversar com ela sobre Leonardo, mas Ângela se recusa, afirmando que Leonardo já é um homem maduro e capaz de lidar com suas próprias escolhas. Mirtes, entretanto, insiste dizendo que se Ângela realmente ama seu filho, deve encontrá-la. Na vila, Abel confessa a Pablo que não se sente à altura de Nancy. O primo incentiva a se esforçar e se superar para reconquistá-la. Abel revela que foi franco com Nancy, dizendo que ainda se considera muito jovem para constituir uma família como ela deseja. Pablo, então, o aconselha a jamais dizer isso a uma mulher, alertando que se Abel não quer essa responsabilidade, há muitos outros homens que querem, deixando Abel refletindo sobre isso. No hospital, Leonardo encontra Ângela e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela explica que tem uma reunião com Flávia para se preparar para a prova de estágio. Léo lembra que ela trabalhou a noite toda e precisa descansar. Ângela responde que conseguiu descansar um pouco e em seguida pergunta o que ele está fazendo no hospital. Léo explica que vai verificar alguns pacientes. Ângela comenta que os dois são parecidos, um tanto obsessivos com detalhes. Léo observa que eles têm outra coisa em comum, o amor que sentem um pelo outro. Ângela recorda que ele é casado, mas Leonardo diz que seu coração parece não se lembrar disso, e Ângela admite que o dela também não. Leonardo promete que ele e Ângela construirão uma família juntos. Ângela pede que ele não faça promessas, pois teme repetir a experiência que teve com Álvaro, mas Leonardo garante que não é como ele. Ângela questiona se Leonardo não se importa que ela esteja esperando um filho de Álvaro. Leonardo responde que se importa tanto que está disposto a ser pai para o bebê e marido para Ângela. Ele sugere que sonhem em formar uma família aos três e se realizará quando ele voltar de viagem e se divorciar de Salma. Ângela concorda, mas enfatiza que devem agir com cautela. Leonardo pede que Ângela cuide de si mesma e do bebê, pois juntos começarão sua família. Ele se despede com um beijo na testa de Ângela, deixando-a cheia de esperança. Nancy informa a Luz que Félix será oficialmente notificado sobre a denúncia feita contra ele. Luz confessa estar com medo, mas Nancy a incentiva a enfrentá-lo, assegurando que sempre estará ao seu lado. Luz responde que sabe disso, assim como também conta com o apoio de Abel e Pablo. Nancy fica abatida e Luz pergunta o que houve. Nancy revela que terminou seu relacionamento com Abel e Luz questiona o porquê. Nancy explica que Abel não quer nada sério com ela. Além disso, teme ter passado a impressão de que Abel é inferior a ela. Nancy confessa estar considerando abrir mão do desejo de ter filhos para que possam ficar juntos. No entanto, Luz aconselha a Nancy a não tomar essa decisão, alertando que ela acabaria se ressentindo por ter feito tal sacrifício e eventualmente culpando Abel. Nancy sofre ao pensar em se afastar de Abel. Ed e Ângela conversam enquanto aguardam Flávia. Ed comenta que se não tivesse assessoria, estaria dormindo. Ângela lembra que ela precisa conciliar o trabalho e os estudos com os plantões. Ed afirma que isso vai mudar quando Ângela conseguir o estágio no hospital e a bolsa de estudos. Ângela ressalta que isso só será possível se ela for aprovada no exame de Duarte e na prova para o estágio. Além disso, é preciso aguardar a decisão de Duarte para emitir um parecer favorável ao comitê. Duarte observa Ângela e Ed de longe, até que Flávia chega, sugerindo que ele deveria se desculpar com Ângela e agradecer pelo que ela fez por ele. Flávia comenta que teve a impressão de que Duarte queria fazer isso, mas ele responde que só precisa informar a data do exame a Ângela. Flávia sugere que Duarte se reconcilie com Ângela e admita seu erro. Duarte afirma que não vai facilitar as coisas para Ângela só por causa da massagem. Em seguida, ele se aproxima de Ângela, entrega o documento com a data do exame e se retira, deixando Ângela apreensiva. Cândida pergunta a Clara como está o relacionamento com Dário e a garota responde que as coisas não estão bem, revelando que pediu um teste de DNA para provar que o filho da enfermeira não é dele. Clara também menciona que está pensando em sair do apartamento e Cândida pergunta se ela tem recursos para isso. Clara admite que não tem nem dinheiro nem trabalho, então Cândida a convida para morar em sua casa, dizendo que, embora não seja luxuosa, não faltará nada para ela.
De repente, Cândida começa a se sentir mal e Clara, preocupada, pergunta se ela quer que ligue para Dário, mas Cândida recusa, dizendo que não há muito o que fazer, pois são apenas alguns sintomas. Leonardo pede a Dário que leve alguns relatórios para seu cunhado na administração, se referindo a Álvaro. Dário então comenta que Clara está sofrendo por causa da mentira que Álvaro inventou e começou a duvidar dele. Leonardo responde que Álvaro é um desgraçado. Dário confessa que o que mais o aflige é ver Clara sofrendo por causa de seu passado. Leonardo pergunta se Dário realmente ama Clara, e ele afirma que a ama tanto que seria capaz de deixá-la livre para ser feliz com alguém que não tenha um passado como o dele. Leonardo diz que isso não seria justo para nenhum dos dois e que Dário precisa lutar por Clara. Dário acredita que o melhor seria Clara se afastar para conhecer alguém melhor. Leonardo, por sua vez, afirma que lutaria por Clara, assim como está lutando por Ângela. Ângela recebe Mirtes na sala de Nélida. Mirtes está ali para lembrar que Salma e Leonardo estão apaixonados, mas Ângela discorda. Mirtes insiste que Ângela é o único obstáculo para que Leonardo e Salma realizem seus planos. Ângela questiona o amor de Mirtes pelo filho, especialmente depois de tudo que Salma fez a Leonardo. Mirtes justifica que Salma cometeu um erro ao abandoná-lo e acusa Ângela de se aproveitar disso para destruir um casamento. Mirtes tenta ofender Ângela, mas ela não permite e diz que a única coisa que fez foi revelar a verdade a Leonardo sobre as ações de Salma. Mirtes defende que Salma apenas lutou por seu homem com os recursos que tinha e reitera seu apoio à esposa de seu filho. Por outro lado, Ângela apoia Leonardo para que ele seja feliz, deixando a decisão de se divorciar ou não em suas mãos. Mirtes garante que Leonardo decidiu viajar para apoiar Salma por amor à esposa. Por fim, Mirtes pede que Ângela não destrua o lar de seu filho. Ângela pergunta friamente se Mirtes terminou, e então Mirtes se retira. Leonardo vai até o escritório de Álvaro e comunica que precisará se ausentar, deixando Dário encarregado da fundação. Álvaro acha isso excelente, pois o manterá afastado de Ângela. Leonardo revela que na verdade o procurou para avisar que não quer ver Álvaro se aproximando de Ângela, pois ele só a prejudica. Leonardo questiona quais eram as verdadeiras intenções de Álvaro a ajudá-la com a clínica, e Álvaro responde que só queria vê-la feliz. Leonardo então acusa Álvaro de ter colocado Ângela em perigo com seu amigo, mas Álvaro assegura que as coisas não ocorreram da forma que ele pensa e reafirma seu amor por Ângela. Leonardo retruca, dizendo que tudo o que Álvaro quer é continuar com Samantha e seu dinheiro, deixando Ângela em Real do Mar para controlá-la. Álvaro declara que não se importa se Leonardo acredita ou não em seus sentimentos por Ângela e só evita responder como ele merece para não criar problemas com Geraldo. Antes de sair, Leonardo avisa Álvaro de que enfrentará graves consequências se prejudicar Ângela novamente. Em frente à vila, Nancy conta a Pablo que seus contatos no Ministério Público informaram que Félix está tentando mandá-la para a cadeia por estar ajudando com a situação da vila e por apoiar Luz após os golpes que ele deu nela no hospital. Félix observa os dois do outro lado da rua e logo em seguida dispara 2 tiros para o alto. Nancy e Pablo se assustam e Félix foge. Nancy tem certeza de que foi ele. No hospital, Gonçalves aconselha a Samantha, dizendo que ela precisa controlar a situação com Dário, pois não conseguirá se defender caso surjam provas contra ela. Samantha está sem ideia de como proceder e o advogado sugere que ela ofereça um acordo financeiro a Dário. Samantha responde que vai considerar a ideia e menciona que também o chamou para discutir algo contra seu pai, já que estão em guerra. Gonçalves alerta que isso pode causar uma ruptura definitiva em sua relação com Geraldo. Samantha garante que a relação com seu pai será restaurada quando ele estiver submisso a ela e puder impor suas condições. Sendo assim, Gonçalves concorda, afirmando que desta vez eles darão um golpe forte em Geraldo. Ângela está aconselhando Abel sobre sua relação com Nancy, quando Nancy e Pablo chegam aflitos, relatando os tiros disparados em frente à vila e as suspeitas de que Félix esteja envolvido. Nancy informa que soube que será presa, pois Félix a acusou de mentir em seu depoimento sobre os maus-tratos à Luz, além de ter subornado testemunhas para depor contra ela.
Nancy sabe que será presa se voltar para casa e Angela se oferece para abrigá-la. No entanto, Abel insiste em que Nancy fique em sua casa, pedindo que ela deixe as diferenças de lado e aceite sua ajuda, assim como ela já o ajudou antes. Angela concorda que Abel está certo e sugere que Nancy participe da festa de boas-vindas que estão organizando para Guigo. Pablo reforça seu apoio e Abel, com um olhar apaixonado, insiste para que Nancy aceite ficar em seu quarto. Leonardo está prestes a partir para sua viagem quando Mirtes chega, observando que finalmente ele vai apoiar Salma. Leonardo diz que não quer entrar em discussão, mas Mirtes insiste que ele está perdendo uma mulher incrível para ficar com uma aproveitadora. Leonardo pede que ela não fale mal de Angela e explica que Salma não é quem Mirtes pensa que ela é. Mirtes pressiona Leonardo para que ele lute pelo casamento, mas ele esclarece que seu relacionamento é uma farsa. Ele observa que se Mirtes estava acostumada a manter seu casamento com Sandro dessa forma, ele não está disposto a seguir esse exemplo. Mirtes acusa Leonardo de estar enfeitiçado por Angela e diz que Salma não merece o que ele está fazendo. Irritado, Leonardo vai embora. Álvaro informa Samantha que após os acontecimentos recentes é melhor que ele deixe a casa. Samantha avisa que não será tão fácil para ele buscar Angela e adverte que se ele sair, ela aplicará o contrato pré-nupcial. Álvaro lembra que Samantha já havia mencionado isso durante a reunião com os acionistas. Samantha prefere usar o contrato no momento apropriado, pois agora precisa lidar com o escândalo provocado por Dário. Ela destaca que se Álvaro sair, será como admitir publicamente que ela o enganou. Samantha diz que agiu da mesma forma que Álvaro, mas está sendo julgada por ser mulher. Ela deixa claro que não se deixará intimidar pela ameaça de ele sair de casa, e Álvaro assegura que é capaz de fazer coisas que ela nem imagina. Samantha sugere que se Álvaro a apoiasse contra Geraldo, ele teria todo o poder e dinheiro que sempre quis, mas o chama de tolo por ter escolhido o lado errado. Álvaro acredita que tomou a decisão certa, mas Samantha garante que quando a situação mudar, ele se arrependerá. Ela propõe que ainda podem reatar o casamento e tenta seduzi-lo, mas Álvaro a afasta e sugere uma trégua, pois não sabe se poderá perdoá-la. Samantha aceita a trégua e avisa que naquela noite eles têm um encontro na cama. Na vila, Guigo é recebido com uma festa de boas-vindas pelos amigos, mas ele se recusa a celebrar porque Estrelinha não está presente. Todos prometem que estão fazendo o possível para trazer Estrelinha de volta. Com essa promessa, Guigo fica contente e todos comemoram sua volta. Um vizinho se aproxima e pergunta quem é Ed. Ele se apresenta e em seguida o vizinho entrega as flores que chegaram para ele. O homem lê o cartão e revela que foram enviadas por Oscar. Ed fica radiante e todos aplaudem. No hospital, Dário pede desculpas a Geraldo por ter divulgado o vídeo contra Samantha, explicando que não teve outra escolha. Geraldo suplica para que Dário não publique a gravação que possui para preservar a memória de Beatriz. Dário garante que Geraldo pode contar com isso em respeito a Beatriz e a ele. Júlio entra na sala de Flávia e explica que está se aproximando de Mirtes apenas para reunir provas contra ela. Flávia responde que mesmo que isso seja verdade, não quer nada com ele e pede que feche a porta ao sair. Na prisão, Adela recebe a visita de Ângela e as duas se abraçam, mas a carcereira ordena que se separem. Adela pergunta sobre o bebê e Ângela responde que ele está crescendo a cada dia. Adela expressa seu desejo de estar livre para ficar com Ângela e o neto. Ângela conta que Guigo saiu do hospital e que prepararam uma festa maravilhosa para ele. Adela pergunta sobre Estrelinha e Ângela responde triste que a adoção está sendo muito difícil devido às mentiras contadas às autoridades. Dário está lendo um artigo sobre as acusações contra Samantha quando Flávia chega e pergunta por que ele está expondo Samantha dessa forma. Dário explica que deseja que todos conheçam a verdade, pois Samantha é uma abusadora e ele está cansado dos avanços dela. Flávia duvida que Dário tenha sido assediado, lembrando que ele dormiu com Samantha e com várias enfermeiras do hospital. Dário esclarece que se apaixonou por Clara e que Samantha não aceitou a rejeição. Flávia questiona se Dário considerou as consequências de expor Samantha, observando que ela também pode perder um emprego.
Dário pergunta se era só isso, mas Flávia deixa claro que não apoia o relacionamento dele com Clara e que o filho está tirando os melhores anos da vida da garota, lembrando que Clara passou muito tempo em coma. Flávia se retira, deixando Dário pensativo. Adela pergunta sobre Leonardo e Ângela explica que ele viajou para apoiar Salma, pois o pai dela aparentemente sofreu um infarto. Ângela acredita que Salma só chamou Leonardo para mantê-lo afastado dela. Ângela muda de assunto e pergunta sobre a visita de Geraldo. Adela revela que se beijaram e Ângela fica muito feliz. Adela diz que Geraldo está fazendo tudo para que ela fique livre e eles possam viver juntos. Ângela se alegra ao ver a mãe apaixonada e comenta que pelo menos há alguma alegria em meio a tantos problemas com Geraldo. Adela lamenta não poder apoiar Geraldo e Ângela diz que também sente muito a falta dela, mas acredita que em breve estarão juntas novamente. À noite, Pablo tenta abrir o portão da mansão, mas não consegue. Geraldo pergunta o que está acontecendo e Pablo responde que parece que as fechaduras foram substituídas. Geraldo pega seu celular, mas Samantha aparece e pergunta o que ele deseja. Geraldo explica que obviamente ele quer entrar em sua própria casa. No entanto, Samantha avisa que Geraldo precisará encontrar outro lugar para ficar, pois aquela casa agora é dela e ele não poderá mais entrar. Enquanto isso, Álvaro está na rua falando ao telefone com Nestor, quando a polícia chega e informa que ele será detido por agressão contra o senhor Fernando, lembrando de seu direito de permanecer em silêncio. Ângela decide ligar para Leonardo e pergunta como ele está. Leonardo está dirigindo com Salma ao lado e pede a Ângela para dar continuidade ao tratamento de um paciente e para informar Dário que enviou alguns documentos da fundação por e-mail. Ângela pergunta o que aconteceu e Leonardo explica que o pai de Salma faleceu e que ficará fora por alguns dias. Ângela expressa seu pesar e diz que o ama. Enquanto Salma repousa a cabeça no ombro de Leonardo, ele responde a Ângela que também e promete ligar para ela no dia seguinte. Leonardo não sabe ao certo quando voltará, pois precisará apoiar Salma e a mãe dela com algumas questões burocráticas. Ângela reflete, enquanto Salma chora, lamentando não poder se despedir de seu pai. Geraldo afirma que Samantha está levando a situação longe demais. Ela responde que ele a forçou a agir dessa forma, e Geraldo lembra que é seu pai. Samantha recorda que ele havia dito que não era mais sua filha. Geraldo pede que, em respeito à memória de Beatriz, permita que ele entre. Samantha solicita que ele não mencione sua mãe e expressa raiva que Geraldo trate melhor aquelas mulheres do que a ela. Samantha então ordena que Geraldo encontre outro lugar para morar e deixa claro que nem Luz nem Pablo voltarão a entrar em sua casa. Em seguida, Samantha entra novamente na mansão, deixando Geraldo desapontado. Álvaro está prestes a ser algemado quando dá um soco na cara de um policial e foge correndo com os policiais em perseguição. Álvaro deixa uma mensagem para Nestor informando que estão tentando prendê-lo e pede que o advogado entre em contato com urgência. Pouco depois, Ângela recebe uma mensagem de Álvaro informando que está sendo procurado por agressão a Fernando e pede que ela entre em contato com seu advogado. Ângela tenta ligar para Álvaro e quando o celular dele toca, os policiais percebem que ele está escondido atrás de um carro. Álvaro é forçado a se entregar e é algemado.